Porque entender sobre os problemas de um cliente pré-pago ajuda a evitar gastos com telefonia. Ou seja, maiores gastos. A gente já sabe qual é o valor da recarga, a gente já sabe qual é a composição de plano, mas a ideia de um pré-pago, no meu raciocínio, a gente não vai conseguir economizar mais. A gente vai conseguir deixar de gastar mais, que é praticamente a mesma coisa, mas é um pensamento que eu tenho um pouco diferente. Porque no pré-pago você já define, por exemplo, vou fazer recargas mensais de R$15, R$20, R$30, algo desse tipo. Então dali, o que você vai conseguir economizar é se no mês que vem você não precisar fazer uma recarga, faz na outra, algo nesse cenário. Mas existem algumas coisas que a gente pode fazer para que aquele saldo dure mais tempo, ou ele seja utilizado da maneira correta. Esse é o raciocínio. E nesse pensamento, a metodologia que eu criei, que é a Reduza Custo Todo Mês, ela não é voltada apenas para um plano pós-pago, ela também é para um pré-pago. Que a gente, como gestor de telecom, que eu faço essa função, você, não sei se sim ou se não, ou se quer fazer, mas é o profissional que gerencia os serviços de telefonia, de telecomunicações, banda larga, de uma empresa. E a gente faz com que a empresa gere economia, reduza custos, tenha a gestão do serviço e tenha os serviços funcionando. Nesse contexto, vão ter situações de planos pós-pagos e uma situação que pode acontecer em algumas empresas ou não, que é um plano pré-pago. Então, neste processo, ou seja, na metodologia, é importante você entender os dois. E dentro da metodologia, para você entender também as visões, tem o pilar de negociação e o pilar de gestão. O de negociação ele é muito mais focado, mais direcionado para economizar valor financeiro. Então, por exemplo, no plano pré-pago comparado a um plano pós-pago, você pode economizar muito mais, dependendo do uso e do perfil de consumo de cada pessoa, de cada colaborador, de quem está utilizando aqueles recursos. Já quando você pensa na parte do pilar de gestão, é você fazer a administração daqueles recursos, fazendo com que o serviço fique funcionando, você ajude a operação, tem a parte de auditoria de faturas, gestão dos serviços, suporte dos usuários, por aí vai. Tem um monte de coisa que dá para fazer. E quando você pensa em plano pré-pago, na metodologia, o que é que a gente consegue enxergar? A gestão dos créditos e recargas. Por exemplo, isso pode ser feito por cada funcionário, sim, ou pode ser feito pela empresa. Ela vai lá e faz as recargas. Dá para fazer dessa forma. E lógico, a gente não vai ter acesso a um plano pré-pago específico do usuário. Ele é que vai ter acesso às informações individuais, se for uma contratação no CPF. A não ser que ele dê acesso, a gente consegue acessar. Mas as recargas, ou seja, quantos créditos a gente colocou, a gente consegue saber. A gente tem essa noção. O consumo depende dele ter essas informações, mas a gente consegue ter essa gestão. Inclusive, identificar e comprovar cobranças. Por exemplo, o usuário disse lá, vamos supor, Kleber, você colocou aqui R$20 de saldo, mas eu já estou sem conseguir fazer ligações, já zerou. Então, uma das funções do gestor de telecom, mesmo num plano pré-pago, é conseguir identificar e comprovar essas cobranças. Estão corretas, estão incorretas? O que foi que aconteceu? Um breve relato do que houve com aquele crédito. Isso facilita para você contestar cobranças indevidas ou justificar que aquela cobrança foi correta. Dos dois, ou ela está correta ou ela está incorreta. Se ela não deveria acontecer, ela está incorreta em certa parte ou alguém usou de forma errada. O importante é você conseguir ter essa visão numa estrutura pré-paga. E aí tem divisões de raciocínio, por exemplo, se você contratou um plano pré-pago, que é de uma MVNO, de uma prestadora virtual, ou de uma prestadora tradicional. Existe uma certa diferença para você fazer esse tipo de análise, de visão do que foi utilizado de crédito, de saldo. Então o importante é entender isso, essa parte dos problemas de um pré-pago, estruturas de um pré-pago, vai te ajudar a evitar maiores gastos. Cobrança veio. Mas eu preciso de saldo. Eu preciso que você coloque mais créditos. Que na prática pode não ter essa necessidade. O importante é você entender essa estrutura, analisar a composição e sempre, lógico, buscar com que a empresa utilize o menor valor financeiro possível para utilizar o melhor serviço possível, seja de voz ou seja de dados. Então, entenda esse porquê nessa estrutura dos problemas que vai te ajudar. Isso, lógico, eu estou te dando pontos aqui de crédito, de cobrança,
Mas não é só disso que existem os problemas, existem outros. Aqui são alguns exemplos para você entender que são os mais corriqueiros, vamos dizer assim, de cobrança que a gente consegue auxiliar. Fora, lógico, se é um problema com atendimento, se é um problema com um certo serviço específico, a gente consegue auxiliar. Lógico, tentando evitar ao máximo aumentar os custos daquele plano de serviço.